O tema da ministração de hoje é: que tipo de carregador da arca é você? Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 6. A palavra do Senhor diz assim: tomou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000, dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu de Baalá de Judá, para levarem da arca para cima a arca de Deus, sobre o qual é invocado o nome de Deus, o Senhor dos exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram na casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam um carro novo, levando-no com a arca de Deus na casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegrava-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos, de paus de faia, com harpa, com saltério, com tamborins, com pandeiros e símbolos. Quando chegaram à era de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a arca do Senhor, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por estar irreverente, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompeu contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até os dias de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava a eles bois e carneiros cevados. Davi dançava com toda alegria e força diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com toda o Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombeta. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Induziram a arca do Senhor e puseram no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi, e lhe trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido a oferta pacífica, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos, e repartiu todo o povo e toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, e cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos servos, como um empejo, sem descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes que a teu pai, mandou-me que fosse chefe sobre o teu povo, sobre Israel. Perante o Senhor tenho me alegrado. Ainda mais desprezível me farei, e me humilharei aos seus olhos. Quanto às servas de que falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filho até o dia da sua morte. Que tipo de carregador da arca nós temos sido? De que forma, queridos, nós temos levado
aquilo que representa a glória de Deus. No Velho Testamento, Deus se fazia presente no seu povo por intermédio da arca. A Bíblia diz que aquela arca representava a presença de Deus no meio do seu povo. Hoje, nós vivemos a graça. Essa arca representa aquilo que nós colocamos no ombro para levar por amor ao Senhor. No Velho Testamento, os homens levavam aquela arca dizendo: eu levo, eu conduzo a glória de Deus. E hoje nós representamos essa glória por intermédio daquilo que colocamos a nossa mão para fazer por amor a Jesus. Eu quero falar sobre 4 personagens nesse histórico bíblico de 2 Samuel capítulo 6. 4 personagens, 2 foram bem-sucedidos e 2 foram mal-sucedidos na tentativa de conduzir a arca. Foi-nos dado uma oportunidade por Deus de conduzirmos essa arca. Ele nos entregou a autoridade, Ele nos deu o privilégio de conduzirmos a sua glória, de conduzirmos esta arca, de conduzirmos a sua presença. E qual tem sido a atenção que temos dado a isso? A Bíblia diz que Davi intentou no seu coração. A Bíblia fala que o povo era cuidado pelos juízes. Os juízes eram a voz profética de Deus na terra. A nação de Israel olha para outras nações e diz: nós também queremos ser governados por rei. E Deus diz: olha, eles vão lhe taxar, vão cobrar impostos caros, mas eles endurecem o coração e diz: nós queremos ser como as outras nações. E a Bíblia diz que então vem o rei Saul vem e governa o povo. Mas ele não tinha se atentado para trazer a arca para o meio do povo. Durante o reinado de Saul, a arca ficou guardada na casa de uma outra pessoa. Ela não veio para o centro da adoração, ela não estava no meio do povo. Quando Davi assume, ele intenta no seu coração trazer a arca para o centro da cidade de Davi. No texto que lemos de 2 Samuel capítulo 6, a narrativa conta esse episódio, quando ele reúne os adoradores, quando eles colocam uma carroça nova, eles colocam a arca naquela carroça, eles iam louvando, havia culto, havia alegria, havia manifestação da presença de Deus. Mas a Bíblia fala que num determinado momento, quando o boi cai no buraco, a arca ia cair no chão, o Uzá bem intencionado coloca a mão, e quando ele coloca a mão na arca, ele é fulminado. Quando aquilo acontece, Davi para e diz: como então eu poderei trazer a minha arca? Uzá morreu. Ele para tudo. A Bíblia diz que a arca é levada para a casa de Obed-edom. Ela tinha passado muito tempo na casa de Abinadab. Agora, durante aqueles 3 meses, Davi, ele olha para dentro de si. Ele cresce em servir a Deus. Ele começa a perceber quais áreas precisavam de transformação. E a Bíblia diz que depois daqueles 3 meses, ele pega a arca, ele conserta o exercício agora, não é levado pela carroça. Aquilo tinha sido feito pelos filisteus. Os filisteus não sabiam os protocolos de Deus, eles não sabiam que apenas os levitas poderiam conduzir a arca. Davi vai consertando, ele coloca os levitas para carregar a arca. A cada alguns passos eles sacrificavam, eles eram reverentes, eles consertaram o que precisava de conserto. A Bíblia diz que a arca chega até a cidade de Davi, e ali o nome do Senhor é glorificado, porque aquilo que ele havia intentado no seu coração fazer para glorificar ao Senhor, ele consegue fazer. Nós aprendemos, queridos, aqui com Davi, alguns princípios que nós devemos ter para que possamos carregar a arca e trazer alegria ao coração do Senhor. A Bíblia diz em Atos capítulo 13, versículo 36, tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados, e seu corpo se decompôs. Veja, queridos, que no primeiro versículo, a palavra do Senhor diz que lemos: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração. Na segunda parte, queridos, cabe a cada um de nós
Todos após passarmos, chegar o dia do Senhor para as nossas vidas, nós vamos apodrecer. Porque ninguém disse amém. Mas o que importa é o intervalo entre o nosso chamado e o dia que o Senhor nos chamar. Nesse versículo diz: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus na sua geração. Aleluia. Aqui, queridos, no texto que lemos, nós vemos a vida de Uzá, a vida de Obed-edom, a vida de Mical e a vida de Davi. E nós vamos aprender nesse dia com esses 4 personagens que estavam envolvidos na história de levar a arca. Uzá, ele foi aquele que foi fulminado. Obed-edom foi aquele que foi abençoado. Mical foi aquela que se tornou estéril. E Davi foi aquele que foi aprovado por Deus. Que no final dessa manhã nós possamos dizer: Deus, que eu seja achado graça aos teus olhos, naquilo que o Senhor me chamou para fazer diante de ti. Esses 4 personagens, eles tiveram a oportunidade de serem bem-sucedidos naquilo que Deus havia chamado eles para fazer. 2 foram bem-sucedidos, 2 foram mal-sucedidos. A Bíblia diz que tudo que foi escrito na Bíblia foi escrito para o nosso ensino. E eu quero crer nesta manhã, queridos, que após nós passarmos por esse tempo de crescimento na palavra, nós vamos poder declarar: Deus, eu quero ser aquele que conduz a tua arca, eu quero ser aquele que conduz a tua glória. Eu comecei dizendo que no Velho Testamento esta arca era aquela arca de madeira revestida de ouro, que representava a presença de Deus no meio dos homens, mas hoje esta arca representa o ministério. Representa aquilo que Ele confiou a nós. A cada um de nós Ele entregou um talento, a cada um de nós Ele entregou um ministério. E um dia na presença de Deus nós faremos prestação de conta daquilo que foi entregue nas nossas mãos para com o Senhor. E o que temos feito? O que temos feito daquilo que Ele confiou a nós? Todas as vezes que eu penso nisso, queridos, eu confesso aos irmãos que é um grande temor no meu coração. Quando eu vejo relatos bíblicos, quando a gente vê homens como Davi, que geriram debaixo da glória de Deus, ele ouvia a voz de Deus, ele não deixava que as pressões o abandonassem, ele não deixava que o peso dos homens contra ele o roubasse. A Bíblia fala que sempre ele sabia buscar o direcionamento do Senhor. Eu fico me lembrando e vendo, meu Deus, se Davi, num meio tão rústico, numa sociedade medieval, de homens de guerra, ele conseguiu estar tão próximo a Deus. Imagine nos dias de hoje, com a facilidade que temos de comunicação, de deslocamento, com a facilidade que temos, irmãos, de fazer a obra de Deus, naquilo que Ele tem colocado diante de nós. Foi nos dado uma oportunidade, e que possamos abraçar com nossa vida, porque nós só temos ela. Um grande homem de Deus disse: nós só temos uma vida, e ela logo passará. Apenas o que fizermos por Cristo permanecerá. Há um outro texto na palavra do Senhor que diz que se olharmos, se esperarmos pelo Senhor apenas nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Quando nós paramos para dizer: Senhor, eu quero ser aquele que conduz a sua glória, eu quero fazer a oração que aquele grande homem de Deus disse: eis-me aqui, Senhor. No ano que morreu o rei Uzias, ele já era homem de Deus, ele já servia a Deus, mas ainda não tinha ouvido muito claro aquilo que Deus estava falando com ele. Ainda havia um discurso contraditório na sua pregação, porque ele falava coisas que ele não vivia. Ele declara: porque eu sou um pregador de lábios impuros. Muitas das vezes eu declaro coisas que eu ainda não vivo. Ele já servia a Deus, mas ele não tinha um entendimento claro do seu chamado, do seu propósito, do seu ministério. Mas no ano em que morreu o rei Uzias, houve uma revelação clara do que Deus queria fazer por intermédio da sua vida. Quando ele ouve a voz da Trindade declarando: quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Ele agora que tinha uma percepção clara do reino do Espírito, ele pôde dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Quantos podem declarar isso nesta manhã? Diga: eis-me aqui, Senhor, me envia, usa a minha vida.
Nós vamos ver, queridos, o que aconteceu com as pessoas envolvidas aqui nesse texto. Em primeiro lugar, a palavra do Senhor diz que Uzá, ele foi fulminado. Perda da perspectiva da novidade do mover de Deus. A Bíblia diz, queridos, que aquela arca estava na casa de Abinadab. E Abinadab, ele era o pai de Uzá. Uzá cresceu vendo a arca na sua casa. Uzá cresceu como muitos de nós crescemos dentro da igreja, vendo o sobrenatural e tendo o sobrenatural como natural. Uma coisa é quando nós chegamos a encontrar Jesus a um certo tempo da nossa vida, e uma outra coisa é quando nós já crescemos. É uma bênção nós crescermos diante de Deus e vermos daquilo que Deus tem a cumprir nas nossas vidas e na nossa família, mas a parte ruim disso é trazermos como natural aquilo que é sobrenatural. Ele cresceu vendo a arca na sua casa, ele cresceu vendo a presença de Deus na sua casa, e talvez ele tenha perdido o temor, talvez ele não tenha entendido a necessidade de se santificar como deveria, de guardar os protocolos como deveria. Ele não parou para entender que Deus é santo e a sua obra precisa ser tratada dessa forma. A reverência precisa estar nos nossos corações. Eu tenho ensinado aos nossos filhos, eu tenho ensinado às crianças da nossa igreja a necessidade de nós nos rendermos diante desse Deus que é digno de toda a honra e de toda a glória. Eu vejo as pessoas que ainda não servem a Deus, irmãos, guardando rituais, tendo reverência com os seus costumes, com os deuses mortos, em guardar princípios que foram ensinados, porque eles ainda não conheceram a verdade, e porque nós que já fomos revelados de quem Jesus é, nós que já recebemos a imposição de mãos sobre nós, e um chamado para desenvolvermos ministério, ainda não levamos com tanta seriedade aquilo que precisa ser feito da forma que glorifica o nome do Senhor. Todos os dias nós precisamos nos perguntar: Deus, eu estou na posição que te agrada? Eu estou na posição que glorifica o teu nome? Aquela era uma oportunidade única. A arca estava sendo conduzida pela sua família. A arca ia passar por ali, talvez apenas uma vez. E ele perdeu aquela oportunidade, por não ter o comprometimento que ele deveria ter com a obra de Deus. A pergunta que nós devemos fazer hoje, que a arca é o meu ministério, a arca é aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, qual nível de comprometimento eu tenho tido com a oportunidade que me foi dada por Deus? Com qual nível de seriedade eu tenho dado aquilo que Deus colocou diante das nossas mãos? Irmãos, me enche de alegria quando eu vejo alguém que abraça com todas as chances a oportunidade que Deus deu a ela. Ela entende que foi um chamado, ela não olha com dificuldades, ela não olha com lutas. Eu lembro de ontem o pastor Cristóvão, quando eu pregava lá na vigília, em uma igreja que está implantando, está no momento de implantação de uma igreja, e havia poucos irmãos naquela vigília, e ele me chama constrangido e diz: olha pastor, nós estamos entre poucos irmãos, nós ainda estamos no começo. Olha, eu disse: meu irmão, eu entendo o que é isso. Nós implantamos a igreja no IAPI por intermédio de um culto familiar, implantamos a igreja na Ceasa por intermédio de um culto familiar, implantamos aqui por intermédio de poucos irmãos. Eu sei o que é isso. Mas quando nós abraçamos, irmãos, a oportunidade que nos foi dada por Deus, quando nós temos comprometimento com aquilo que foi colocado por Ele nas nossas mãos, eu quero te dizer, nada poderá roubar e deter aquilo que Ele está preparando para a sua vida, por ter tido a revelação da oportunidade que te foi dada. Sempre que eu falo de oportunidade, eu me lembro de Sansão e de Samuel. Sansão, ele não podia nascer, os seus pais eram estéreis, mas eles oram, eles apresentam-se ao Senhor, e Deus diz: olha, eu vou dar um filho, mas ele tem que ser separado, ele será exclusivo para a minha obra, e o símbolo da aliança entre mim e ele estará nos seus cabelos. E se por acaso ele pecar, ele vai raspar a sua cabeça e vai renovar a aliança de novo comigo. Algumas pessoas atribuem a força de Sansão aos seus cabelos. A força de Sansão estava em Deus, representado nos seus cabelos.
Mas Sansão cresceu, e Deus tinha dado uma força sobre-humana a ele para cumprir o seu propósito, mas ele não soube abraçar a oportunidade que Deus tinha dado a ele. Ele brincou de servir a Deus, ele brincou de ser amarrado, ele não podia estar diante de cadáveres, ele comeu o mel da boca do leão, ele não podia estar diante do fruto da vide para cortar o caminho, ele passou pelo meio de uma via. Muitas das vezes, irmãos, será nos trazido situações para que possamos encurtar o caminho, será oferecida propostas que vai nos ser favoráveis, mas que nós sabemos no nosso íntimo, que ainda que nos traga lucro, vai desagradar a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, mas basta agradar a Deus, meu irmão, ainda que neste momento você passe por privação, ainda que neste momento as coisas ainda não aconteceram, se Ele olhar para a motivação do seu coração, se você abrir mão de coisas para glorificar o nome dEle, pode ter a certeza que Ele está preparando algo sobrenatural para a sua vida. Sansão brincou de ser amarrado, e amarrado ele ficou. Ele encurtou a sua vida. Quando ele pede perdão, já era tarde demais. Ele abrevia a sua existência, porque ele não soube abraçar a oportunidade que Deus havia dado a ele. Ele havia perdido o temor pelo ministério, pela arca que Deus havia entregue a ele. Quando nós olhamos para Samuel, ele tinha um inverso, ele tinha os seus irmãos execráveis diante de Deus, o seu pai espiritual, que já estava longe da presença de Deus, mas ele se manteve reto. Deus já falava com ele desde pequeno, ele cresceu e soube abraçar aquilo que Deus havia dado a ele, a oportunidade. Ele soube conduzir a arca nas suas costas, porque ele havia entendido como era precioso esse chamado de Deus. Uzá cresce, e dentro da sua casa está a arca, e ele começa a ver aquilo como efêmero, ele começa a ver aquilo como algo comum, ele começa a ver aquilo como algo simples. Jamais tenha como simples ou como comum aquilo que diz respeito a Deus. Leve com muita seriedade aquilo que Ele colocar diante de suas mãos. Seja muito sincero e ame-o. Ele não quer perfeição. A Bíblia diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tende o advogado constituído junto ao Pai. Deus nunca disse que Sansão tinha que ser perfeito. Deus disse: se você errar, meu filho, renove a aliança comigo. Ele quer que você se coloque na presença dEle. O problema é que Uzá cresceu tendo a presença de Deus como normal, indo à igreja como sendo algo comum, prestando culto de uma forma irreverente, tendo um testemunho que talvez não glorificasse a Deus nos seus negócios ou na sua condução. O seu pai era um homem de Deus, havia prestígio na sua família, mas Deus quer ter compromisso individual com cada um de nós, irmãos. Ele quer conhecer a nossa vida, Ele quer conhecer o nosso serviço, Ele quer conhecer o nosso coração. E a Bíblia fala que Uzá estava cheio de boas intenções, mas quando a arca ia tombando e ele coloca a sua mão, ele é fulminado. Ele perde o zelo com o melhor. Ele não havia entendido a necessidade de dar o seu melhor para Deus. Ele não havia entendido a necessidade da melhor expressão naquilo que coloca a mão. A Bíblia diz: tudo que você fizer para Deus, dê o seu melhor. Faça de todas as suas forças, faça de todo o seu coração, faça de todo o seu empenho. Meu irmão, Deus, Ele está olhando para aquilo que você está fazendo, e ainda que as pessoas não estejam vendo, ainda que as pessoas não estejam reconhecendo, Ele está recebendo como uma expressão de louvor e como expressão de ação de graças para Ele. Com qual motivação você tem feito algo para Deus? Com qual motivação você tem expressado, você tem colocado essa arca? Davi, ele entra em pânico dizendo: como eu vou trazer agora a arca? Quem havia colocado a arca numa carroça tinha sido os filisteus. E agora eles replicam ações daqueles que não conheciam a Deus, assim como nós vemos nos nossos dias. As pessoas têm cultuado a deuses estranhos. As pessoas têm ido por caminhos que glorificam o mundo. Eu tenho ensinado os meus filhos e tenho dito para eles, e nós temos ensinado aos nossos jovens: olha, nós somos exemplo para o mundo.
Não é o mundo que é exemplo para nós, na forma de nos relacionarmos com alguém até nos casarmos, na nossa veste, na nossa forma de ganhar dinheiro, na nossa forma de lidar com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, o nosso testemunho. As pessoas, irmãos, elas nos observam, as pessoas olham para nós. E o que vai valer um dia quando nós entrarmos na presença de Deus é com qual valor nós temos dado a uma oportunidade que Ele tem colocado diante das nossas mãos. Nós temos visto aí o nome de Jesus sendo lançado no vitupério, pessoas em nome de Deus fazendo atrocidades, pessoas em nome de Deus se envolvendo com coisas terríveis e tenebrosas, escândalos em cima de escândalos. Mas todas as vezes que eu escuto algo, eu lembro de quando Elias achou que ele estava sozinho e o Senhor disse: você não está sozinho, há outros 7.000, mas também tem muita gente séria, mas também tem adoradores, mas também tem homens de Deus, mas também tem aqueles que têm levado com seriedade a oportunidade que o Senhor deu a ele. Que sejamos aquele que tem dito: Senhor, eu não vou perder a oportunidade de conduzir a arca para o louvor da Tua glória na minha vida. Não é no carro de boi, é nas nossas costas. Às vezes nós achamos, irmãos, que a arca pesa. Às vezes temos como pesado aquilo que Deus confiou a nós. O inimigo injeta motivações errôneas. O inimigo traz sentimentos humanos. Nós desviamos a nossa atenção para as coisas dessa vida. A Bíblia diz que Davi, ele já tinha um belo palácio. E Deus não censura Davi porque ele tinha um palácio, mas ele diz: olha, eu moro num palácio, mas a arca ainda está numa tenda. Construamos então um palácio para que possamos colocar a presença de Deus. Deus não quer que a gente passe necessidades. É desejo de Deus que prosperemos, porque todas as vezes que olharmos para nós, vamos glorificar a Deus por intermédio da nossa vida. Mas Deus viu que o coração de Davi não estava no seu palácio. Por isso Deus prosperava Davi, por isso Deus dava honras a Davi, por isso Deus fazia com que cada vez mais ele prosperasse, porque o coração dele não estava naquelas coisas. Nosso coração não pode estar naquilo que daqui a 50 anos vai ser efêmero. Daqui a 50 anos vai deixar de existir, ou vai ter perdido o valor, ou já não vai ter mais graça. Eu vejo pessoas que vivem e dedicam a sua vida porque querem um veículo, e trabalham, e se esforçam, e soam, e adquirem aquilo, e parece que depois que aquela droga é absorvida pelo seu organismo, depois que passa algumas semanas ou meses, ele perde a graça de viver, e agora ele já está pensando na troca do carro, ele já transfere a sua vida para outra coisa. Estão colocando a sua vida em algo que não é eternidade, que não é o propósito de Deus para a sua vida. Davi havia entendido que o propósito de Deus para a sua vida era glorificar o nome do Senhor. Em primeiro lugar, Uzá, ele foi fulminado, porque ele perdeu o zelo em aproveitar a oportunidade que Deus havia dado a ele. Nunca faça a obra do Senhor de qualquer jeito. Para a pessoa que está do seu lado e com carinho, diga para ela: nunca faça a obra do Senhor de qualquer jeito. O obreiro Edson falou: se você vier trazer, se não for com alegria, não faça. Às vezes choca de ouvir, irmãos, mas é uma verdade. Se você está indo ensaiar e você está indo por uma outra motivação, não faça. Se você está indo apresentar algo e você está indo com uma outra motivação que não é de glorificar a Deus, não faça. Ele nos chamou para darmos o nosso melhor, porque um dia, o nosso texto áureo, João 3,16 diz que Ele entregou o seu melhor para que pudéssemos ser redimidos da maldição. Nós íamos para o inferno. Aprove ao Senhor moê-lo, Isaías 53, aprove a Deus enviar Jesus e abandoná-lo no Getsêmani, e abandoná-lo na cruz. Ele se calou, porque era necessário que ele passasse por ali. A Bíblia diz que para que depois, diante dele se dobrasse todo o joelho, e toda língua pudesse confessar que só Ele é o Senhor e Salvador. Troca da adoração por uma aparência de religiosidade. É quando muitas vezes, irmãos, nós simplesmente guardamos um culto, quando simplesmente dizemos: não, porque domingo eu vou à igreja. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ele: você não vai à igreja, você é a igreja. Ou melhor, nós somos a igreja, porque a Bíblia diz: Cristo em vós,
Não é Cristo em mim, Cristo em vós. Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Quando simplesmente, irmãos, a gente vem à igreja para bater um cartão, nós estamos fazendo o que Uzá fez. E às vezes a gente fica chateado com Deus. Por que Uzá foi fulminado? Por que aconteceu isso com fulano? Por que aconteceu aquilo na minha casa? Por que isso aconteceu? Deus às vezes permite que situações aconteçam para que a gente possa despertar. Os sinais já vinham falando há muito tempo. Deus jamais faz nada antes de avisar, por intermédio dos seus profetas, por intermédio dos seus sinais. Eu tenho convicção, irmãos, para ter chegado até aquele ponto, porque ele não escutou aquilo que Deus já estava falando há mais tempo, aquilo que Deus já estava conduzindo há mais tempo. Ele tinha trocado uma adoração sincera por ser apenas uma aparência de religiosidade. Não é o que as pessoas veem, é como Jesus olha para dentro de mim. É como o Senhor recebe a minha expressão, é o que eu venho trazer em cada culto, é o que eu faço da minha vida, é o que eu trago para Ele todos os dias no secreto, é o que eu entrego para Ele no meu serviço. Não é apenas uma expressão aparente, mas é uma adoração sincera. Em primeiro lugar, Uzá foi fulminado, porque ele havia tido como banal aquilo que era sagrado. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ele: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ontem eu estava com o pastor Cristóvão, minha esposa, a pastora Milene, e a gente estava conversando e se aproximou um jovem senhor, e ele estava com um copo de cerveja na mão, e a gente começou a conversar com ele, e a falar sobre o lugar que nós estávamos na ilha, ia desenvolver um assunto com ele, ia falar do amor de Jesus. Ele falou: não, toda a minha família é evangélica, eu nasci na igreja, meus pais servem na igreja, mas infelizmente eu me afastei, eu gosto de festa, eu gosto de beber. E ele foi falando, e quando ele falou aquilo, eu me lembrei de Uzá, de alguém que cresceu com sobrenatural, e porque cresceu vendo aquilo, passou a ter como banal. Às vezes, irmãos, nós perdemos aquilo que Deus está falando ali, porque a gente está desconectado, a gente já tem aquilo como banal. Aquele momento da adoração, o momento da palavra, aquela reunião com poucos irmãos, aquele momento de oração, às vezes a gente tem como mais uma oportunidade. Não, aquele é o momento, e talvez o único momento, onde Deus tem algo poderoso a falar ao seu coração. Já teve momentos de eu estar no meu momento de oração e Deus falar tão poderosamente comigo. E Ele me dá um texto, e Ele me revelar um assunto, e Ele me dá uma resposta de algo que eu precisava fazer. Às vezes nós perdemos as oportunidades, porque não encaramos com seriedade. E por isso vem aquilo que aconteceu com Uzá. Em segundo lugar, Obed-edom prosperou. Diga para o seu irmão: Obed-edom foi próspero. Versículo 12 do capítulo 6 de 2 Samuel diz: e disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui. Mas por que ele foi abençoado? Por causa da arca de Deus. Diga para o irmão que está do seu lado: ele foi abençoado por causa da arca de Deus. Interessante que a arca passou 20 anos lá na casa de Uzá, na casa da sua família. Mas eles não tinham tido a importância, a reverência, a oportunidade. Nada acontece. Mas agora, 90 dias, eu quero profetizar algo sobre a sua vida. Aquilo que não aconteceu durante muitos anos, Deus pode fazer acontecer em poucos dias na sua vida. Não é a quantidade de tempo, é a importância que você dá. Não é a quantidade de tempo, é o nível de revelação que você tem. Às vezes os mais antigos vê os mais novos chegando, e vem Deus usando esses jovens, e muitas das vezes ficam sem entender o que está acontecendo. A arca passou 20 anos de um lugar e houve morte. A arca passa 90 dias em outro lugar e a prosperidade, a mesma coisa, traz sentenças diferentes. Um traz maldição, outros traz bênçãos. Às vezes nós não entendemos porque passam-se anos
entra-se ano, sai ano, e as coisas não acontecem. Eu quero te dizer hoje, se você abrir os teus olhos para o ministério que Ele colocou nas suas mãos, a arca que Ele confiou a você, e você for reverente, e você amar o Senhor, e você fizer com todo o seu coração, vai acontecer com você o que aconteceu com Obed-edom. Você vai prosperar abundantemente, porque você entendeu o que representa a arca de Deus na sua vida. Se eu fosse você agora, eu aplaudia e glorificava o Senhor. Vale a pena correr o risco para desfrutar da presença de Deus. Olhe para alguém que você ainda não olhou hoje e diga para ele: vale a pena correr riscos para desfrutar da presença de Deus. Deixa eu dizer algo para você. Talvez você já tenha lido o texto e não tenha parado para perceber, irmãos. Cresceu na casa de Deus, cresceu vendo a arca sendo cuidada. Agora, bem intencionado, ele é fulminado. A Bíblia diz que o próprio rei Davi, ele fica atemorizado, dizendo: como eu vou trazer a mim? Em outras palavras, ele disse: eu não sou digno de trazer para a minha arca, eu preciso me santificar, eu preciso olhar para dentro de mim. Ele ficou com medo de morrer. E assim como Davi, o temor se estendeu por todo o arraial. Ninguém queria trazer a arca. A arca agora representava a morte, a arca agora representava a privação, a arca agora representava a baixa do salário, a arca agora representava o tempo que seria ocupado, a arca agora representava tudo aquilo que as pessoas não estavam dispostas a dar. Obed-edom foi abençoado porque ele decidiu correr o risco necessário para trazer a arca de Deus para si. Quantos me entendem aqui nessa manhã? Eu já escutei alguns irmãos dizendo: pastor, eu recebi uma boa proposta de emprego, mas eu abri mão dessa proposta porque ela ia me atrapalhar de colocar a arca nas minhas costas. Mas naquele momento trazer a arca corria riscos. Naquele momento trazer a arca imbuía em trazer talvez a morte para dentro da sua casa. Mas Obed-edom amava a Deus. Obed-edom tinha a revelação do que era a presença de Deus na sua vida. Ele cuidava dos protocolos, ele era reverente, ele tinha honra, ele correu risco, e por causa disso ele prosperou, e por causa disso Deus abundou a sua vida e prosperou a sua casa. Às vezes nós queremos que Deus nos prospere, nós queremos ser abençoados. Se você olhar para os grandes homens de Deus, eles abriram mão. Quando nós olhamos para o ministério do apóstolo Paulo, ele tinha terras, ele era rico, ele tinha prestígio com os romanos, ele tinha prestígio com os judeus, ele tinha autoridade de entrar e sair, ele estava num dos mais altos graus de autoridade naqueles dias, mas ele resolveu correr riscos para colocar a arca de Deus nos seus ombros, e por causa disso Deus o promoveu. Ele foi responsável por um grande avivamento, ele foi responsável por centenas de milhares que se renderam aos pés de Jesus, está desfrutando de um galardão eterno do que Deus reservou na sua vida. Eu quero te falar hoje, meu irmão, não existe ministério sem riscos. Estou pregando para quem aqui hoje de manhã? Não existe ministério sem riscos. As pessoas querem servir a Deus de uma forma fácil, as pessoas querem ir para o céu, achando que aqui na terra podem servir a Deus de qualquer jeito. Imbuem riscos, mas eu quero te dizer, se você tiver a revelação de quem Ele é, ainda que no momento você perca. Pedro disse: Senhor, e nós que abrimos mão, Senhor, e eu que deixei o barco e deixei os peixes. Jesus disse para ele: meu filho, para você vai receber 100 vezes mais aqui na terra, e muito mais lá na glória, daquilo que eu tenho preparado para você, porque você correu risco por amor ao meu nome. Qual, irmãos, a forma que nós temos tido de carregar a arca? Uzá foi fulminado porque ele não havia entendido. Obed-edom prosperou porque ele decidiu correr riscos por amor a Jesus. A honra é mais importante que o sacrifício. Diga para o outro irmão: a honra é mais importante do que o sacrifício. A honra de Obed-edom foi mais importante do que o sacrifício de Uzá.
Às vezes nós queremos sacrificar para Deus. Deus, você não está vendo que eu estou indo direto do trabalho para a célula? Você não está vendo que eu estou ensaiando insistentemente? Deus, o Senhor não está vendo que eu tenho tirado para contribuir? E isso está abrindo, eu tenho aberto mão de mim mesmo. Mas muitas das vezes nós temos sacrificado sem verdadeiramente honrar a Ele, sem verdadeiramente cumprir os protocolos, sem verdadeiramente guardar aquilo que Ele colocou diante de nós. A honra é mais importante do que o sacrifício. A evidência da disponibilidade. Obed-edom, quando ninguém quis, quando todos se excusaram, quando todos disseram eu não quero, ele disse: eis-me aqui, Senhor, use a minha casa, eu recebo a tua arca na minha casa, eu coloco o Senhor dentro da minha casa. O Senhor, irmãos, Ele não procura os capacitados, Ele não procura os mestrados. É importante estudarmos, e eu faço. É importante nos capacitarmos. Eu tenho estimulado, eu mesmo tenho treinado muitos, mas Ele tem procurado aqueles que dizem: eu me disponibilizo para levar a arca de Deus por intermédio da minha vida. Quantos querem se disponibilizar nesta manhã? Diga aleluia. Ele quer ver isso dentro de nós, irmãos. Ele quer ver o nosso coração, Ele quer ver a nossa entrega. Ele não vai te dar nada que você não esteja disposto a devolver para Ele. Eu vou repetir porque isso é muito forte. Deus não vai te dar nada se Ele não perceber que você está disposto a devolver aquilo para Ele. Eu sempre sonhei em ter negócios, e eu tive negócios, mas eu entreguei os meus negócios para Deus. Eu sempre sonhei em ter uma família, mas eu entreguei os meus filhos, a minha família ao Senhor. E tudo aquilo que Ele tem me dado, eu tenho dito: Senhor, é para Ti, é para a Tua glória, é para o Teu reino, é para o Teu evangelho. Ele quer que nós possamos estar disponíveis. Você quer prosperar? Simplesmente diga: Senhor, aquilo que o Senhor me der é Teu. Eu quero ser apenas um administrador, eu quero ser apenas um mordomo. Você quer ter talentos? Então diga para Ele: Pai, os meus talentos, eles estarão disponíveis para Te servir. Você quer, meu irmão, que Deus te coloque em algum lugar? Diga para Ele: Pai, a minha intenção em chegar lá é para que lá onde eu chegar, o nome do Senhor seja glorificado. Meu irmão, seja disponível ao evangelho do reino, e o dono do reino te colocará ali, para que o nome dEle seja glorificado na sua vida. Terceiro lugar, irmãos, nós vemos a vida de Mical, que se tornou estéril. Mulheres escolhem os maridos que semeiam. Se você não gosta do marido que você tem, decida plantar diferente na vida dele. Cadê os varões aí para dar um glória? Mical teve um excelente homem de Deus, mas ela não soube enxergar aquele que Deus havia colocado ao seu lado. O desprezo e a desobediência gera a esterilidade espiritual. Imagine, irmãos, durante 20 anos a arca não entrou. Davi começa a ter intimidade com Deus de trás das malhadas. Deus começa a dar revelações a ele do que era adoração, do que era trazer a presença, do que era glorificar o nome dele. Deus começa a treinar ele. Ele mata o leão, ele mata o urso, ele mata o gigante. Ele agora foge de Saul, ele assume o trono. Ele diz: agora vamos trazer a arca. O símbolo maior da presença de Deus vai estar aqui no centro do governo. Todos virão para adorar a Deus e manifestar. Eles virão para resolver as suas causas, eles virão para julgar as suas sentenças, mas eles também vão ter que adorar, porque a arca de Deus vai estar neste lugar. Passa 20 anos na casa de Abinadab. Agora ele intenta levar, Uzá morre, a arca vai para a casa de Obed-edom. Ele fica pedindo perdão, fica se refazendo, fica se renovando. 90 dias, eles dão 6 passos, se ajoelha, sacrifica, anda mais um pouquinho. Agora não está mais no carroção, agora está no ombro dos levitas, aqueles que Deus disse a Moisés que seriam o que conduziria o culto e o cuidado no templo. A Bíblia fala que quando ele vê que aquela turma consegue entrar na cidade de Davi, meu irmão, ele se esquece que ele é rei.
Ele tira o cedro, ele tira a coroa, ele tira a estola, ele agora começa a dançar, ele começa a celebrar, a glória de Deus enche aquele lugar, mas Mical, que estava desconectada, ela despreza a celebração de Davi. No reino de Deus, irmãos, existem duas características de pessoas. Existem aqueles que atraem a presença de Deus, e existem os observadores. Existem os adoradores e existem os observadores. Os adoradores, como o nome diz, adoram a Deus. Os observadores observam quem está adorando a Deus. E sempre na igreja existem essas duas classes: aqueles que adoram e aqueles que observam. Quando Jesus voltar, os que adoram vão subir, e os que observam vão observar os adoradores subirem. Mical decidiu ser aquela que adorava, que observava, e por causa disso, ela se tornou estéril. O seu desprezo pelo seu marido, a sua desonra pela sua liderança espiritual. Davi foi um homem que soube honrar a sua liderança, mesmo quando a sua liderança não merecia honra. Saul estava em pecado, Saul estava desagradando a Deus, mas ele decidiu ficar na posição que Deus havia colocado, até que o próprio Deus entrasse com intervenção. E por causa disso Deus o honrou. Todas as vezes, irmãos, que nós desprezamos aqueles que Ele levanta sobre a nossa vida, nós pagamos um preço na nossa vida. Aquela mulher se tornou estéril, porque naquele contexto, ela não resolveu ser ajudadora, ser incentivadora. O marido dela despede todos, decide cada um cultuar com a sua família, mas em vez de cultuar junto com a sua casa, ela decide desonrar o homem de Deus, ela decide desonrar a autoridade que Deus havia colocado naquele lugar. Ela desvalorizou aquele momento espiritual. Eu quero te dizer algo, meu irmão, às vezes nós não atraímos a glória de Deus porque nós desprezamos o que Deus está fazendo ali. Todas as vezes que tiver um momento de adoração, não faça outra coisa a não ser adorar ao Senhor. Mesmo servindo em algum dos ministérios, você está em um olho, você está como os trabalhadores de Neemias, com uma mão você está com a colher de pedreiro, com a outra mão você está com a espada, você está de prontidão na portaria ali, com uma mão você salda os irmãos que chegam, com a outra você está adorando ao Senhor, com a mão você está no mouse ali colocando os versículos, com a outra você está dando glória a Deus. Você não pode desvalorizar o que Deus está fazendo nesse momento. A graça não nos deu autoridade de desonrarmos aquilo que é santo e aquilo que agrada ao coração do Senhor. Nós precisamos ser modelo para os nossos filhos. O culto, ele não pode perder o ritmo, ele não pode deixar de ser aquilo que traz alegria ao coração de Deus. Aquela mulher ficou estéril, porque ela desvalorizou um momento de celebração pela glória de Deus naquele lugar. Ela troca adoração por murmuração. Meu irmão, deixa eu te dizer algo. Nunca vai ser perfeito. Sempre vai haver qualidades e sempre vai haver defeitos. Você pode entregar o seu serviço para um melhor profissional. Se você quiser achar um defeito, você vai achar, porque ele é humano. E eu decidi valorizar, meu irmão, aquilo que é bom nas pessoas. Quando Jesus ora por 10 e só um volta para agradecer, Jesus coloca o coração nele daquele que voltou para agradecer, e ele continua tendo um ministério de cura sobre as pessoas. E desprezar e dizer a parte boa, porque um casamento é assim. Um casamento, a mulher conhece os defeitos do seu marido, para os outros ele maqueia, ele é elegante, ele é disponível, ele está sempre prestes a servir, mas a sua esposa sabe quem ele é. Mas mesmo assim, com todos os seus defeitos, decide continuar casada com ele, porque ela decide valorizar as suas qualidades em detrimento das suas imperfeições. Aquela mulher, ela troca adoração pela murmuração. Em último lugar, dentro daquele contexto, nós tínhamos Uzá que foi fulminado, Obed-edom que prosperou, Mical que se tornou estéril, mas nós tivemos Davi que foi aprovado por Deus.
2 Samuel 6,21 diz: mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que dancei, perante Ele que me escolheu em lugar de seu pai, onde de qualquer outra família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou, e até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Davi, ele foi abençoado por Deus, porque ele não olhou para o desprezo de Mical, ele não olhou para o que Saul achava dele, ele não olhou para que as outras pessoas que não estavam na mesma conexão com Deus estavam. A palavra do Senhor diz lá, em Atos capítulo 13, que já lemos, que tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Que um dia, quando Jesus nos chamar, possam contar a nossa história, tendo Antônio, tendo Carmen, tendo Edson, tendo Carlos, tendo Anderson, servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, aleluia. Esse é o maior legado que nós podemos deixar, irmãos. Essa é a maior história que podem contar ao nosso respeito. Todas as outras coisas que Davi deixou foi consequência. Toda a prosperidade, todo o prestígio, toda a honra, toda a servidão. Ele não pelejou por nada disso, porque o seu coração não estava nessas coisas. Deus acrescentou aquelas coisas, mas o coração de Davi estava em agradar a Deus. A Bíblia diz que quando Davi estava para morrer, Salomão estava para assumir o seu lugar. Mesmo ali, ele estava dizendo: meu filho, olha, seu pai ainda fez coisas erradas, corrija os erros de seu pai. Antes de morrer, ele não decidiu. Nós sabemos que todo homem, antes de morrer, ele traz aquilo que lhe é mais importante. Ele diz: olha, conserta isso, conserta com o chefe da guarda, conserta desse jeito, faz dessa outra forma. Ele continua zeloso com as coisas de Deus, mesmo antes do seu leito de morte, na sua partida. Meu irmão, que possamos ser aquele que um dia possa ser lembrado. Não porque houve um escândalo sexual, não porque houve desvio de verba, não porque trabalhou de uma forma e saiu do foco do que Deus queria, mas porque dedicou a sua vida para cumprir um propósito maior do que Ele. Fique de pé nessa manhã em nome de Jesus.